Então, pessoal, o que nós vamos conversar aqui hoje, o que nós vamos discutir aqui com vocês? Quality by Design, né? Quality by Design. Entretanto, o que eu quero deixar claro para vocês é que o que estamos fazendo aqui, a nossa intenção é fazer uma introdução ao conceito de Quality by Design, tá bom? Então, assim, não é uma apresentação com conteúdo avançado. O que eu quero aqui é iniciar mesmo o debate, logicamente, né? Aqueles que já conhecem o tema e querem discutir um ou outro ponto, a live eu acho que pode ajudar também, tá bom? Mas o nosso objetivo aqui é iniciar esse tema, né? Discutir algumas coisas, algumas dúvidas, né? Porque esse é um tema muito importante, pessoal. Veja bem, nós vamos discutir isso aqui ao longo da live. Olha, o conceito que nós temos hoje, tá bom? De como trabalhar na indústria farmacêutica, ele está mudando, tá? Ele está mudando e nós estamos migrando para o Quality by Design, então é muito importante que você que queira continuar trabalhando na área, que você entenda o que é Quality by Design, porque as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, nós teremos que trabalhar de uma outra forma. E é essa outra forma de trabalhar que eu quero discutir, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, o meu foco maior vai ser exatamente esse, né? Mostrar o que muda, o que é, então, esse Quality by Design, né? Essa nova forma de pensar, tá? E nós temos os nossos canais aí, né, nas redes sociais e tal, se você quiser dar uma olhada lá depois. Inclusive, esta live, ela está sendo gravada e depois será colocada lá também no nosso canal no YouTube, tá? Muito bem. Então, só para contextualizar aqui, tá bom? Eu acho muito importante a gente dizer que tudo que a gente fala, né, tudo que a gente trabalha nessas lives e também no laboratório, dos nossos cursos, palestras, enfim, tudo sai do nosso laboratório, tudo sai do DENFA, tá bom? Nós não utilizamos livros e outras informações mais para poder fazer live, tá bom? Ou escrever as coisas, seja o que for. É sempre, tudo isso é forjado na prática, né? Nós aprendemos na raça, nós desenvolvemos, nós trabalhamos, né? Inclusive, essa é a filosofia do nosso laboratório, né? E deixar bem claro aqui, né, o que nós fazemos. Nós trabalhamos com gente, nós trabalhamos com pessoas, né? O laboratório ele é de desenvolvimento e inovação. Então, o que a gente desenvolve, como que a gente inova, né? A gente desenvolve pessoas, né? E nós inovamos com as pessoas. Então, essa é a nossa filosofia, é foco em pessoas, né? Muito bem. Bom, a Isadora, agradeço a Isadora por ter me ajudado aí na apresentação, né? E ela colocou a foto aí, uma foto meio feia, Isadora. Uma e nós temos com a Biolab, né? E que hoje é a maior patente da Universidade de São Paulo, né? Ela responde por 90% dos royalties que a USP recebe. Então, assim, vale frisar que o nosso laboratório, né, ele é focado realmente em prática, né? Muito bem. Então, o que eu quero falar para vocês nessa live aqui de introdução ao conceito de Quality by Design? Eu selecionei alguns tópicos, né? Pincelei ali no assunto, né? Porque a gente tem até curso, né? Coisa mais ampla sobre isso, mas eu não vou falar tudo isso, né? Nós vamos falar aqui rapidamente o que é Quality by Design, os documentos que dão origem ao Quality by Design, que você vai entender que isso não é uma coisa criada por alguém, mas é algo que veio do ICH. O ICH tem toda uma documentação sobre Quality by Design, né? E eu vou falar para vocês, então, como é a abordagem do Quality by Design, que é totalmente diferente dessa abordagem que nós temos hoje na indústria farmacêutica. Lembrar para você também a diferença entre o Quality by Design, que é o que nós vamos discutir hoje, do Quality by Testing, que é o que nós fazemos hoje na indústria farmacêutica. Vamos também, muito importante isso, toda vez que eu falo, mesmo em termos básicos de Quality by Design, eu tenho que falar da terminologia, porque mudam alguns termos, aparecem alguns outros termos que são muito importantes nesse novo contexto. O que muda para a indústria farmacêutica, então, com o conceito de Quality by Design, e também para o profissional, importante que você entenda isso, né?
Então, iniciando aqui, né? O que é Quality by Design? Bom, aí tem um texto, né? Eu faço questão de colocar, embora assim, em apresentações de slides a gente não deve carregar muito em texto, mas eu acho que é importante deixar bem claro o conceito de Quality by Design, né? Então, Quality by Design, gente, é uma abordagem científica, tá bom? Para você desenvolver produtos e processos na indústria farmacêutica, né? E qual que é a finalidade? Por que temos essa abordagem, tá? É porque nós precisamos garantir a qualidade dos nossos produtos. E nós entendemos, a indústria farmacêutica entendeu, o FDA entendeu, as agências regulatórias ao redor do mundo entenderam que isso tem que ser baseado em conhecimento. Não pode ser tentativa e erro, não pode ser, eu acho que é assim, né? Eu entendo que deve ser assim, ou qualquer coisa sem base científica nenhuma. Tá bom? Senão fica aparecendo, inclusive, até certos governos que tem por aí, né? Que tudo se faz sem a menor base científica, decisões são tomadas sem nenhuma fundamentação, né? Inclusive até recomendando medicamentos que de maneira nenhuma são aconselhados no contexto da saúde pública hoje, né? Mas enfim, né? É uma outra abordagem, eu diria que é um governo totalmente sem quality by design, tá? No Quality by Design, não. Esse tipo de abordagem não tem espaço, né? É muito importante que isso seja dito, né? Então, gente, nós temos que ter um conhecimento maior disso aí, tá bom? E tudo isso, olha que interessante, tá bom? Está muito focado em formulação. Formulação. É exatamente o que significa Quality by Design. A qualidade nasce no design, nasce na concepção do produto. Olha só que interessante, pessoal. No conceito que temos hoje, a qualidade, ela nasce do teste. Você produz alguma coisa, né? Isso não só na indústria farmacêutica, mas esse conceito é muito inadequado para a indústria farmacêutica, né? Você persegue a qualidade no teste. Então, você produz um lote, tira uma amostra, testa e diz, bom, isso aqui tem qualidade, então vai para o mercado. Não, isso aqui não tem qualidade, rejeita. Né? E isso não dá mais para fazer, pessoal. Isso não é extremamente importante. Mas não dá mais para chamar isso de qualidade, porque o lote foi perdido, pessoal. Não pode, não dá para pegar um lote e jogar fora, incinerar. Tá? Então, isso não é qualidade. Então, nós mudamos isso aí para um conceito que determina o seguinte: desenhe bem o produto, conceba bem o produto. O produto nasce com qualidade. E daí, então, essa qualidade se mantém. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E é basicamente isso. Se você entender isso, você entende facilmente esse nosso novo conceito que aí está. Muito bem. Então, de acordo com o FDA, o que está descrito lá, né, para o Quality by Design? Então, olha só. O foco desse conceito é que a qualidade precisa ser construída, pessoal, a partir de um conhecimento muito grande do produto e do processo, né, e desse processo. Então, veja bem, se eu não conheço bem o produto e o processo, eu não estou desenvolvendo com qualidade, né? E aí é que entra aquela história, pessoal, inclusive de lives anteriores que a gente falou. Eu nem sei qual é o polimorfo que eu estou usando na minha formulação. Eu nem sei. Então, como é que eu posso dizer que esse produto tem qualidade? Nesse conceito de Quality by Design, eu preciso conhecer muito bem, eu preciso trabalhar muito bem pré-formulação, porque eu preciso ter todas as informações. Tá? Tudo muito bem conhecido e conhecer também os riscos envolvidos na hora da fabricação. Qual é o risco de eu trocar uma forma polimórfica pela outra? Não existe risco nenhum. Sim, porque tem casos em que você pode trocar e não tem problema, viu, gente? Eu até falei isso na live lá do polimorfismo. Então, não é um risco. Então, beleza. Mas veja bem, gente, eu obtive essa resposta através do conhecimento. Não é, eu acho que não vai ter problema. Isso não existe. Então, olha só o que nós estamos tratando. Nós vamos focar naquilo que é importante. Por isso, análise de riscos, né? Vamos focar no que é importante. Se aquilo é importante, oferece um risco, aquilo vai ser monitorado. É esse que é o conceito.
né? Então, nós temos que conhecer os riscos e a melhor forma de mitigar esses riscos. No caso do polimorfismo, por exemplo, nós vamos ter que criar uma especificação que me diga exatamente qual é a forma polimórfica que eu vou precisar, e isso tem que ser monitorado. Não pode chegar na empresa outra forma que não seja aqui. Muito bem. Então, como surgiu esse conceito? Gente, esse conceito não foi algo que alguém criou, né? Isso é resultado de colaboração, tá? Houve colaboração intensa para que esse conceito fosse criado, né? Então, juntou-se o FDA, International Conference of Harmonization, né? O ICH, e a indústria farmacêutica, né? Então, que criou, que concebeu, que descreveu esse conceito de Quality by Design para ser aplicado na indústria farmacêutica. Há muitos anos, tá? O FDA já fala disso, eu já tive até a oportunidade de ver palestras de gente do FDA dizendo o seguinte, olha, da forma como estamos levando as coisas, não dá mais, é preciso mudar esse conceito e tal, né? É interessante isso aí. E eles já vinham trabalhando nisso já há algum tempo. Muito bem. Então, gente, veja bem, quem está envolvido? Empresas, ciência, muita ciência, tá bom? Não é mais tentativa e erro, não é mais achismo, tá? E o regulatório, né? Eu não vou colocar FDA, mas vou colocar o regulatório, que eu quero dizer o seguinte, agências regulatórias de todo o mundo, tá bom? Então, tudo isso, todo mundo trabalhando junto, né? Verificou o seguinte, é urgente a gente adotar processos de desenvolvimento mais racionais na indústria farmacêutica. Nós temos que mudar a forma como desenvolvemos os nossos medicamentos. Né? E isso, na opinião de alguns, era urgente, né? O conceito já estava ultrapassado e precisaríamos trabalhar nesse conceito. Muito bem. Então, daí, né, se chegou lá a um consenso, né? E o ICH, então, como é o papel do ICH, produziu os documentos harmonizando tudo isso aí. E esses documentos, eles foram chamados de Q8, Q9, Q10 e o Q11. Muito bem, pessoal. Esses documentos são a base do Quality by Design. O Q8, por exemplo, eu diria que é é meio complicado você dizer que é o mais importante, né? Mas é que isso envolve diretamente a minha área, né? Então, dá licença, eu vou dizer que esse é o mais importante, tá bom? Isso não é coisa nova, hein, gente? Pessoal, esse conceito, esse documento, ele é de 2005, viu? 2005, né? Ele detalha como deve ser o desenvolvimento farmacêutico, então. E depois fizeram uma pequena revisão dele, né? A revisão 2, Q8, revisão 2, né? De 2009. Tem o Q9, né? Que é exatamente a análise de risco, né? Gestão de risco, né? Melhor. De 2005 também, né? O sistema farmacêutico de qualidade, que é o Q10, que é de 2008, né? Porque não adianta ali ter o Q8 que descreve como a gente deve desenvolver, mas tá, e agora? Nós desenvolvemos, e agora? Como nós monitoramos? Como nós verificamos isso, né? Aí vem o sistema de qualidade farmacêutico, que substitui o que nós chamamos hoje de controle de qualidade, né? E o Q11, que é para o pessoal que produz insumos para a indústria farmacêutica. Esse é mais recente, né? De toda a série, que é o documento de 2012. Muito bem. Os documentos estão aí, pessoal. Você pode baixar isso em PDF, é a coisa mais fácil. Você vai lá no Google, coloca lá, né? Q8, CH, Q9 e tal, isso aparece lá, você baixa isso, né? Então não é segredo nenhum, não está guardado para ninguém isso aí, está lá acessível, você pode ver aí, tem um exemplo, né? O Q9 está aí, né? O Q8, a revisão 2 está aí para você poder ver, você pode baixar, né? Muito bem. Aqui o Q11, o Q10, né? Só para mostrar para você que não tem nada escondido nessa história, está tudo aberto, né? O Q8 aqui de novo. Muito bem, tá bom. Então, gente, vamos aqui, dada a importância desses documentos, fazer como diriam lá em Portugal, né, uma passada de olhos aqui no Q8, né, na revisão 2, que é
um documento muito importante. Então, o que você vai ter lá no Q8? Você vai ver lá que ele tem a parte 1, que fala do desenvolvimento farmacêutico, pessoal. Né? E aí tem lá uma introdução, como é o desenvolvimento farmacêutico, né? Os componentes, né? Os itens lá do produto acabado, né? O próprio produto, né? O desenvolvimento de processos de produção, né? As embalagens, né? Os atributos microbiológicos que deve ter um produto. Compatibilidade. Notem vocês que tudo isso já é feito, tá bom? Né, nós discutimos numa live aí os estudos de compatibilidade, né? Lá no nosso laboratório, nós fazemos esses estudos por análise térmica, nós tivemos isso, né? Veja bem que isso não são... Né, a forma de trabalhar não é nova, compatibilidade não é uma novidade, né? Mas o ICH, o Q8, o Quality by Design, diz que isso tem que ser incorporado no desenvolvimento farmacêutico, porque isso é um dos itens que garante que nós estamos criando um produto de qualidade, viu, pessoal? Você note que todas essas nossas lives, tudo isso que nós falamos, tudo isso é encadeado, né? Isso não são coisas separadas. Nós falamos de pré-formulação, tem tudo a ver com isso aqui, né? Compatibilidade tem a ver com isso. Dissolução, pessoal. Dissolução é extremamente importante no contexto do desenvolvimento farmacêutico. Então, não tem nada isolado aqui, né? Tudo é parte de um todo, viu? Muito bem. E depois, muito importante, o Quality by Design, né? Essa abordagem, ela traz novos termos, né? Muito bem, então, pessoal. Já entrando no assunto, lá no Q8, o Q8 diz o seguinte, que o objetivo do desenvolvimento farmacêutico é conceber, é criar um produto que tenha qualidade, né? E um processo de fabricação para esse produto que garanta que no final você tem um produto com o desempenho adequado. Então o Quality by Design diz que o produto tem que ser criado para que você tenha qualidade e você tem também que ter um processo que garanta que o que vai chegar lá no ponto final tem o desempenho adequado. Muito bem. Então, gente, tá lá no Q8. As informações e os conhecimentos que são adquiridos durante o desenvolvimento, eles nos dão uma compreensão científica para a gente poder criar o que se chama, em Quality by Design, de Design Space. Especificações e os controles que nós vamos adotar na fabricação. Então, você note aí que já temos um conceito novo, né? Que é o Design Space, tá? Que você pode traduzir como espaço de desenho, mas, assim, eu fico um pouco preocupado, porque cada um dá uma tradução e a gente acaba confundindo as pessoas que estão começando, né? Então, eu prefiro, num curso introdutório, falar dos termos em inglês mesmo, para a gente poder, depois você pode ir traduzindo e tal. Mas o Design Space é um dos conceitos, na minha opinião, um dos conceitos mais importantes nessa nova abordagem que é o Quality by Design. Né? Então tá, dentro do documento você tem lá, eu mostrei ali para você, né, o conteúdo disso, o desenvolvimento farmacêutico. Né? Então, gente, olha só, aspectos relacionados ao fármaco, recipiente, sistemas de fechamento do recipiente, processo de fabricação, que são considerados críticos, porque durante o estudo você verificou que eles são críticos, né? Críticos para quê? Para a qualidade do produto? Eles precisam ser listados, precisam ser conhecidos. E você, então, precisa criar estratégias de controle para isso aí. Então, gente, veja bem, nós precisamos conhecer muito bem o nosso produto. E isso se faz com desenvolvimento. Né? Olha, veja bem o que nós fazemos hoje. Nós fazemos tudo com pressa. Desenvolve logo isso, não. Mistura logo esses recipientes aí, toca o pau, vai logo, bota isso em estabilidade, porque nós temos pressa. Quando a gente faz isso, a gente deixa de estudar o produto. Nós estamos criando um produto.
mas nós não estamos conhecendo esse produto em profundidade. Pois é, isso não é aceito mais, né? Nós temos que gastar tempo e tempo no desenvolvimento, porque ele precisa não só criar um produto, mas criar informação para que a gente possa usar essa informação e aí sim garantir que nós vamos ter qualidade. Note que isso joga o foco no desenvolvimento. Importante que a gente entenda isso, viu? Então, gente, atributos críticos de formulação, parâmetros de processo, né? Eles vão ser identificados através de uma avaliação do grau de extensão, né? Com que, quando você varia eles, o impacto que isso dá na qualidade do medicamento. Então, voltando naquele exemplo, que é um exemplo simples do polimorfismo, tá? Então eu tenho que detectar, esse fármaco aqui tem polimorfismo, tá bom. Quando eu mudo essa forma polimórfica, qual o impacto que eu tenho no meu produto final? Isso é muito importante, porque eu posso chegar à conclusão, no meu desenvolvimento, né, sendo feito de forma adequada, que não tem nenhuma implicação para o meu produto eu mudar o polimorfo A pelo B. Então, ótimo. Do jeito que nós fazemos hoje, nós não temos essa resposta, né? Nós não sabemos se trocar A por B pode dar problema para você, porque às vezes não dá, né? Ou então dá um problema enorme mudar A por B. Então, olha só, isso envolve um risco para o seu produto. Aí você vai desencadear, então, uma série de providências. É assim que funciona o novo desenvolvimento farmacêutico. Ele não só provém produto, mas ele provê também informação sobre esse produto. Muito bem. Tá. E sobre o fármaco, esse novo conceito traz? Então, gente, olha só, não é nenhuma novidade, né? Está escrito lá no Q8. As propriedades desse fármaco que poderão influenciar o desempenho do produto, ou então a sua fabricação, né? Devem ser identificados e discutidos. Mesmo que seja para dizer que ele não tem impacto nenhum sobre o desempenho do produto ou sobre a fabricação desse produto. Então, gente, agora é preciso informação sobre o fármaco. Bom? E aqui citou, né, as propriedades aí, né, físico-químicas e biológicas que podem, né, que precisam, desculpe não, né, ser estudadas aí. Solubilidade, né, a quantidade, o teor de água que esse produto traz, que essa matéria-prima traz, tamanho de partícula, propriedades do cristal, atividade biológica, permeabilidade, né? Pessoal, tudo isso tem que ser trazido para o contexto. Tudo isso tem que ser. Né? Tudo. Pode abrir mão de nada. Né? Mas assim, gente, eu não entendo como a gente desenvolve um produto e não conhece o tamanho de partícula do material que a gente está colocando lá, viu? No meu entendimento, a gente já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Ok. Não é assim que estamos desenvolvendo. Pois é, mas nós vamos ter que agora, então, né, por força desse novo conceito que vem aí, vamos ter que ter tudo isso na mão, todas essas informações. Com relação aos recipientes, o que diz o Q8? Pois é, né? Eu coloquei na formulação um antioxidante. Bom, muito bem, tá bom? Isso tudo, gente, você vai ter que provar o seguinte, no desenvolvimento, que ele cumpre a função dele, tá bom? Senão, não faz sentido. Hoje, muitas vezes, a gente coloca lá, por exemplo, né, eu tenho um exemplo muito bom, né? O lubrificante. Quanto que a gente coloca de lubrificante? 1%. Tá. Por que a gente coloca 1%? É meio que um padrão aí, né? Tá bom, estamos colocando 1%. Pois é, isso aí não vale mais. Isso aí não vale mais. Eu vou ter que colocar, a quantidade tem que ser justificada. Então, pessoal, eu vou ter que desenvolver melhor esse produto. Porque, entre outras coisas, eu vou ter que fazer experimento, né, por exemplo, com reologia de pós. E mostrar que a quantidade de lubrificante que eu estou colocando está cumprindo com a função. E que aquela quantidade não é nem uma quantidade abaixo do que você precisa e nem um excesso.
Veja bem, hoje a gente não tem essa preocupação. Pois isso agora passa a ter que ser feito. Então você imagina, agora nós vamos ter que começar a estudar reologia de pós. E mais, vamos ter que ter reômetro de pós para poder estudar isso aí, viu? Estudar isso aí. Então, pessoal, é bom a gente começar a estudar mais, hein? E ir para outros tópicos. As empresas começarem a investir melhor no seu desenvolvimento. E mais, a gente precisa capacitar a gente, viu? Precisa capacitar a gente. Né? E, enfim, nós estamos. Eu vejo assim, algumas empresas estão preocupadas com isso, outras nem tanto. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, pessoal, por incrível que pareça, hein? Eu dou essa palestra, essa apresentação, falo de Quality by Design, muito mais fora do Brasil do que no Brasil, viu? Essa apresentação, ela já foi feita inúmeras vezes no Peru, muito mais vezes do que eu já fiz no Brasil, tá? Muito mais vezes. Inclusive, na semana que vem, na quinta-feira, esse tema será, né, objeto de uma live, né, que nós vamos fazer para o pessoal da indústria farmacêutica no Peru. Esse tema eu tenho falado mais em espanhol disso aí do que em português, viu, gente? Né? Eu acho que isso deveria servir de alerta aí para as empresas e para os profissionais, tá, gente? Precisamos discutir mais isso, viu? Mas, muito bem, vamos lá, né? Tá. Agora, com relação, né, ao desenvolvimento da formulação. Então, olha só. Pessoal, hoje como que a gente desenvolve formulação? Né? Pega aí o produto, faz essa fórmula aí. Não deu certo. Então muda assim e faz outra. E não deu ainda. Muda e faz, muda e faz. Isso é o famoso método da tentativa e erro. Pois é, pessoal. Você esquece isso aí, tá? Bom, no meu entendimento, isso nunca deveria ter sido feito dessa forma, mas, enfim, é assim que se faz. Né? Agora, pessoal, para criar produto, desenvolver formulação, você vai ter que usar estatísticas. Estatística. Tá? Os chamados projetos experimentais. Porque esses permitem a gente identificar variáveis críticas. Porque essas variáveis é que vão garantir para a gente a qualidade do medicamento. Eu posso mudar a forma polimórfica? Eu só posso responder isso se eu testar isso nas minhas formulações. E é o que nós vamos ter que fazer. Então, pessoal, é bom a gente começar a estudar projeto experimental, é bom a gente começar a se qualificar nessa parte de estatística, porque agora vai ser assim. Né? Nós temos um curso de formação, né, em desenvolvimento, né, de formação farmacêutica sólidas, e a gente trata isso. Né? No nosso laboratório, no DENFAR, nós não desenvolvemos mais nada, já há algum sem fazer um projeto estatístico, um delineamento experimental. Né? E a Michele, que trabalha conosco, já se capacitou nisso há muito tempo atrás. Né? E a gente trabalha com isso. Inclusive, a Michele é responsável lá no nosso curso, né, de desenvolvimento, exatamente para ministrar essa parte aí. Né? Então, não dá mais para fazer formulação, desenvolvimento sem estatística, tá bom? Mas do jeito que eu faço também dá certo e tal. Gente, ninguém está falando que não dá, não é isso? Só que isso não é aceito mais. Não é aceito mais, tá bom? Lembre-se de que ainda tem muito Chevette, Fiat 147 e Fusca 66 rodando por aí, tá bom? Ok, eles rodam. Mas, não é, pessoal? Não dá para comparar com um BMW X1, tá bom? Muito bem. Mas, enfim, vamos lá. Então tá, falando sobre o processo, né, de desenvolvimento aí, né, para fabricação. Então, gente, você, né, para desenvolver o processo de fabricação, ou mesmo fazer uma otimização, ou seja, melhorar esse processo, né, você tem que identificar parâmetros que são críticos nesse processo. Porque eles precisam ser monitorados, né? Aqui está, por exemplo, o ponto final da granulação, né? Mas eu posso citar uma coisa mais simples para você. Por exemplo, né? A secagem, a umidade.
até que nível eu tenho que ir nessa umidade? Esse é um parâmetro crítico, eu preciso saber disso. Eu tenho que ir até um mínimo de 3% de umidade. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter essa informação. E olha só para adiantar um pouquinho as coisas, né? O Quality by Design, ele trabalha muito com o PAT, né? O PAT, né? Como a gente diria em português. Process Analytical Technology. O que significa isso, né? Nós, em palavras assim mais nós estamos fazendo o seguinte, né? Nós estamos trazendo o controle de qualidade e colocando ele dentro do equipamento. Então, o equipamento de leite fluidizado para secagem, ele tem lá dentro, tem acoplado um sistema, né, de infravermelho que vai monitorar a umidade para nós. Desculpa, gente. A minha voz, eu já falei bastante hoje, a minha voz está cansada. Então, tem um sistema agora que monitora o teor de umidade do seu granulado, até que ele atinja o teor adequado. Antes, como que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que tirar amostras para poder analisar e tal, e nem sabíamos, né, exatamente a que nível de umidade a gente poderia trabalhar. Então, agora não existe isso mais, né? Então, agora você já compra o leite fluidizado com o sistema que monitora essa umidade para você, né? E isso, nesse novo conceito, é absolutamente indispensável. Veja bem que eu nem falei em estufa para secagem, tá bom? Porque estufa, pessoal, isso aí não tem espaço mais na indústria farmacêutica. Mas lá onde eu trabalho tem estufa. Então, gente, tá vendo que eu estou falando? A gente vai precisar mudar algumas coisas, tá bom? Esse tipo de equipamento não se enquadra mais nas exigências da indústria farmacêutica, principalmente agora com esse nosso conceito de Quality by Design. Tá bom? Esse processo de secagem, ele é muito, digamos assim, defasado em relação ao que você tem que fazer hoje, né? Mas então o que eu faço com aquela estufa lá da empresa? Pessoal, tira da empresa e, sei lá, usa para poder assar pão, sei lá, né? Para poder... sei lá, secar a roupa do estagiário no dia que tá chovendo, o estagiário chega todo molhado lá, né? Aí você pega, bota a roupa dele lá e seca lá, sei lá, faz qualquer coisa. Mas, pelo amor de Deus, gente, não seca mais produto farmacêutico aquele equipamento, tá bom? Combinado aí? Dá essa estufa pro estagiário, gente, pelo amor de Deus, tira isso da sua empresa, tá? Muito bem. Seguindo em frente, então. Aí depois, né, no Q8 tem um anexo, tá bom? Anexo, né, que ele vai detalhar mais ali o desenvolvimento farmacêutico. Né? Ele tem introdução, tem lá os elementos do desenvolvimento farmacêutico. Olha lá, gente, está tudo detalhado, né? Esses elementos aqui são a forma que a gente vai trabalhar agora no desenvolvimento, né? Porque antes de começar, você tem que fazer o quê, né? O perfil de qualidade alvo do produto. O que eu quero desse produto? Olha só que interessante, né? Muito bem, os atributos críticos da qualidade, né? A gestão de risco, olha só, pessoal, olha que interessante, né? Os controles aí, né, que nós vamos criar do produto, o design space, que é o que eu falei para vocês, conceito super importante. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Eu peço que, se possível, feche o microfone, porque ele acaba, né, concorrendo com nós aqui, né? Seria importante. A estratégia de controle que você vai criar, tá bom? A gestão do ciclo de vida do produto, né? E, gente, olha só, a melhoria contínua. No Quality by Design, pessoal, não é proibido melhorar o negócio. Pelo contrário, você pode melhorar mais ainda. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de melhoria. Que você vai falar, mas se o produto foi criado no conceito de Quality by Design, o que ele tem para melhorar? Olha só, vamos lá. Vou dar um exemplo para você aqui, tá? Imagine que você criou um produto, né, no conceito de Quality by Design, está tudo perfeito, tudo tranquilo, você tem o design space, sabe onde você pode mexer, perfeito. Você criou uma embalagem boa para o produto, tá muito bom, gente, perfeito. Mas uma coisa muito importante que nós não podemos considerar, e eu fico um pouco preocupado com isso, da forma como nós estamos levando a coisa no Brasil, é preciso, por exemplo, que a Anvisa considere isso,
Mas, né, que é o que eu estava falando, voltando lá no né, mas tem um negócio que chama-se avanço tecnológico. Então, eis que surge, ali no meio do ciclo de vida do meu produto, uma nova tecnologia que produziu um novo material de embalagem. Esse novo de material de embalagem, pessoal, ele é mais eficiente e mais barato. Poxa vida, isso é uma melhoria que eu posso fazer no produto, não é verdade? Eu posso baixar o custo e ainda melhorar aquela função da embalagem. Poxa vida, nós podemos então trabalhar isso, né? Nós podemos propor esta modificação, esta inovação. Pessoal, olha só que interessante. Olha só que interessante. Se você registra um produto no conceito de Quality by Design, você pode fazer essas modificações sem notificar a autoridade sanitária. Olha só, pessoal, na minha opinião, essa é uma das coisas mais extraordinárias do Quality by Design. Como você conhece muito bem o produto, você sabe onde você pode mexer. E se você mexer dentro dos parâmetros e que não alteram o seu produto, não tem problema. Olha só que bacana. Pessoal, isso é extraordinário. Eu estou aqui empolgado, né, quando eu falo dessa parte aí, porque isso muda muitas coisas. Outro exemplo disso aí. O meu fornecedor de matéria-prima, e eu posso ter 3 fornecedores, ninguém mais quer produzir essa matéria-prima, eu vou ter que comprar de um quarto. Poxa vida, agora eu vou ter que fazer tudo de novo, notificar a Anvisa e tal. Ai. Como é que eu vou fazer? Então, gente, no conceito de Quality by Design, eu posso procurar esse novo fornecedor e, ao usar esse produto, né, na minha formulação, se tudo se mantiver lá dentro do design space, eu posso mudar sem notificar a autoridade sanitária. Poxa vida! Olha só, eu estou dizendo para você que isso é uma mudança de paradigma. Não é simplesmente uma coisa que, faça isso, isso e isso a partir de agora. Não, gente, nós estamos mudando o paradigma da indústria farmacêutica. Né? Eu, se fosse autoridade sanitária, trataria de discutir com todo mundo isso, trataria de estabelecer um programa para migrar para esse novo conceito, porque mesmo para a autoridade sanitária, ela está sobrecarregada no mundo inteiro, né, de processos para poder julgar. Por quê? Porque qualquer mudança que você faça, você tem que entrar lá. E não há autoridade sanitária no mundo que vá conseguir dar conta disso. Porque cada dia tem uma mudança diferente. Muitas dessas mudanças são porque o produto não foi adequadamente desenvolvido, tá? Mas aquelas mudanças, e eu defendo muito esse tipo de mudança, que significam avanço tecnológico, elas não são só uma coisa importante, elas são, gente, uma obrigação. Porque se surge um novo material de embalagem que me diz, que me permite obter um produto melhor, gente, eu sou obrigado a usar, eu tenho que usar isso. Eu não posso ignorar isso. Que é o que eu estou falando para vocês, né? Da história da estufa em relação, por exemplo, à secagem por leite fluidizado. Né? Eu até brinquei aqui com vocês, joguem fora as estufas. Eu não posso mais ficar fazendo estufa porque tem uma coisa melhor, que é a secagem em leite fluidizado. Só que isso vai demandar toda uma notificação, né, para a autoridade sanitária, dizendo que eu fiz um novo processo. Pois é, né? Hoje, no sistema nesse sistema que nós temos, teria que ser assim. Mas veja bem, no futuro, inclusive, eu posso mudar processo, desde que isso fique dentro do design space. Notem vocês a importância do que nós estamos discutindo aqui. Muda muita coisa. Tá? Muda muita coisa. Muito bem. Né? E agora, né, a submissão do desenvolvimento, né? Então você tem que montar toda uma documentação, que não é novidade, né? É o CTD, gente. É o CTD, né? Nenhuma novidade, aliás, nós vamos ter que fazer isso, né? Aí já estamos correndo atrás disso aí, né?
Muito bem. E aí tem todos, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque isso aqui tudo isso tá lá no Q8. Só dar uma olhada lá, né? De novo, volta aqui o Design Space, que é uma coisa muito importante. Depois eu vou dar uma palavrinha para você, Design Space, né? Estratégia de controle, né? As substâncias relatadas, né? E, de novo, vem aí o vocabulário, tá bom? O anexo, que é o desenvolvimento farmacêutico, né? E aí vem algumas coisas, né, que eu separei, pincelei aqui para você. O que o desenvolvimento farmacêutico precisa incluir? Está escrito lá na parte 2, né, no anexo. Definir o perfil de qualidade do produto-alvo. Eu falei isso ali atrás para vocês, só que eu usei o termo em inglês, né? Qualidade. Por quê? Porque você tem que dar, antes de começar, dizer o que você quer em termos de qualidade, segurança, eficácia, né? Considerando a via de administração. Por que considerando a via de administração? Por exemplo, gente, uma coisa é você fazer um comprimido. Ele não tem que ser estéreo. Então, ele tem uma questão aí, né, de segurança. Um produto para administração intravenosa, desse mesmo princípio ativo, ele tem outro nível de exigência em termos microbiológicos. Então, isso precisa ficar bem definido antes de você começar o desenvolvimento, né? É isso que nós temos aqui. Identificar aí potenciais atributos, né, de qualidade críticos, né, que é também um termo que entra aí nesse conceito, né? De modo que tudo que pode impactar na qualidade do produto, você vai ter estudado e vai ter como controlar, né? Você precisa ver isso para o fármaco, para os recipientes, a quantidade, o tipo de recipiente, olha só, né? Para oferecer um medicamento com a qualidade que se deseja, né? Selecionar o processo de fabricação, né? Dentro desse conceito de Quality by Design, não tem espaço para você usar estufa, viu? Não tem, né? Na secagem. E definir uma estratégia de controle. Tá bom, se isso é importante, como que eu vou estabelecer um controle para isso, né? Tá, então tá bom. Vimos tudo isso, apresentamos o Q8, tá bom. Mas então o que significa Quality by Design, então? Depois de discutir isso, a gente pode dizer o seguinte, que é uma abordagem que indica, que mostra que a qualidade ela é construída desde quando você começa a conceber esse produto, né? Então é preciso conhecer os riscos que estão envolvidos na produção disso aí, para você exatamente minimizar esses riscos. Então, gente, Quality by Design significa entender verdadeiramente os nossos processos e os nossos produtos. Porque então nós vamos utilizar informação para poder trabalhar melhor. É basicamente isso. Muito bem. Então, de acordo com os princípios aí do Quality by Design, gente, entender as características desse produto e o impacto que isso vai dar na segurança e na eficácia. Então, por exemplo, tem polimorfismo? Tem. Quando eu mudo a forma polimórfica, eu mudo a segurança e a eficácia do produto? A segurança, provavelmente não, mas a eficácia, sim. Então, vamos lá, temos que fazer isso. Então, você tem que se perguntar quais são as características que têm, de fato, impacto sobre a qualidade do produto. Tá? Em outras palavras, é focar no que realmente importa. Então, veja bem, gente, tem uma coisa interessante aqui também. Hoje, no controle de qualidade, como a gente não sabe, a gente não desenvolveu dessa forma, a gente não sabe o que de fato é importante, a gente faz um monte de teste. Porque hoje a nossa qualidade está baseada em testes. Pessoal, muitos desses testes desaparecerão na medida em que a gente aplicar o conceito de Quality by Design. Por quê? Só iremos testar aquilo que de fato for importante. E o que vai determinar o que é importante é exatamente o desenvolvimento dessa formulação. Por isso, Quality by Design. Muito bem. Então, gente, hoje é isso, né? É o que eu falei, acabei de falar ali, nós temos isso aqui escrito para ficar bem claro. A abordagem do que temos hoje, que nós chamamos de controle de qualidade, é como a gente não sabe o que fazer, então testa tudo. Sai testando tudo.
faz teste de tudo, né? Tem empresa que testa até o estagiário lá que foi utilizado no controle de qualidade. Pois é, estamos testando tudo, né? Então, mas agora temos uma mudança de paradigma. O controle de qualidade, que esse é a abordagem de testagem, migra para o conceito de Quality by Design, né? Então, a abordagem do Quality by Design é focar no que de fato é importante. Que é importante. Tá? Eliminar o que é desnecessário. Tudo que é desnecessário, você vai deixar de fazer. Né? Muito bem. E agora nós vamos utilizar o conhecimento, nós vamos saber o que de fato é importante. Né? Então a palavra-chave em Quality by Design é conhecimento. Por isso, pessoal, é que eu falei que me preocupa o fato de que muitas empresas no Brasil não se atentarem para a questão do treinamento, da capacitação dos seus colaboradores, porque as coisas estão mudando e se a gente não se preparar para essa nova abordagem, vai ser muito difícil enfrentar esse desafio. As empresas, elas precisam de urgentemente investir na questão da capacitação. Isso é muito importante. Então, gente, o Quality by Design é o sucessor. Ele veio para substituir isso que a gente chama de qualidade pelo controle de qualidade, né? Ou, como o pessoal, né, a partir desse novo conceito, passou a chamar o controle de qualidade de Quality After Design. Depois que o produto já está feito, é que nós vamos fazer os controles, né? Então, o Quality by Design, né, ele visa facilitar o desenvolvimento de produtos e processos, né? Porque aí nós vamos conseguir maximizar a eficácia e a segurança dos nossos produtos. Nós vamos ter uma melhoria no ambiente de produção. É um avanço, né, gente? É um avanço significativo. Então, o que nós vamos ter que verificar? Aquelas nossas matérias-primas, né? Os processos que nós utilizamos para produzir comprimidos. Nós temos que verificar o impacto disso na qualidade do produto, né? As fontes de variação que a gente determinar, elas precisam ser identificadas, né? A gente precisa determinar e controlar essas fontes de variação, né? Então, gente, nós vamos, a partir de então, monitorar o processo continuamente. Não é mais tirar uma amostra e verificar. Não, é um monitoramento constante. Lembra que eu falei que agora a gente faz a umidade lá dentro do equipamento de leite fluidizado? Pois é. Né? Então, gente, o pessoal gosta de designar o Quality by Design como fabricação baseada em ciência. Ciência. Então, pessoal, eu recomendo às indústrias farmacêuticas que façam um teste com os seus novos colaboradores, inclusive com os colaboradores antigos. Né? Hoje não tem, né, com essa história de pandemia, coronavírus, fica lá o pessoal com o termômetro infravermelho mirando lá para sua testa para poder medir a sua temperatura. Propõe às indústrias farmacêuticas que façam o seguinte. Hoje, então, estamos brigando para um conceito muito mais científico. Então, você vai ter que fazer o seguinte, na porta da empresa. Você vai colocar alguém lá perguntando para o colaborador. Escuta, você acredita que a Terra é redonda? Ou ela é plana? Aqueles que responderem que a Terra é plana, você manda de volta para casa. Porque ele não sabe o que é ciência. Tá bom? Esse teste é muito importante. Tá bom? Isso. Deveria valer também para aqueles que assumem a presidência da República. Mas aí já é outro papo, né? Então, gente, veja bem, você tem que, olha só, a base do sistema, do Quality by Design, olha só, esse círculo que está envolvendo todo o sistema é melhoria contínua. Mais adentro você vê conhecimento do produto, conhecimento dos processos. Olha só como essa figura, infelizmente não saiu a fonte aqui da figura, né? Olha só como ela vai fechando, né? Dentro do conhecimento do produto, o que é importante? Olha só ali.
as estratégias de controle, as especificações que são criadas para o produto, né? Os atributos de qualidade. Olha que interessante. Então, é uma figura muito interessante, né? Você vê que o próprio conceito de quality by design, ele é construído, gente. Olha que bacana essa figura. Essa figura é extraordinária. Tá? Se fosse vocês, né, eu imprimo isso aí, corta isso e coloca debaixo do seu travesseiro. Todo dia à noite, a hora que você for dormir, dá uma olhada para essa figura aí. E dá uma entendida nessa figura, tá? Incorpora isso aí, gente, porque isso é muito importante também, tá? E essa figura é muito legal para a gente poder entender aí o Quality by Design. Muito bem, gente. Agora tá. Então, vamos fazer uma comparaçãozinha assim, aqui do Quality by Design com o Quality by Testing, que é o conceito que nós temos hoje, né? Então, o conceito de qualidade pelo teste, o que ele traz? Bom, segundo esse conceito que a gente tem hoje, que a gente está aplicando, a qualidade ela é obtida, né, criando restrições, né, especialmente no processo de produção e pela testagem. Testa, né? É isso que nós vamos fazer, né? O foco está no produto final. Então, por isso a gente tem que fazer muitos ensaios, porque a gente não pode ir para o consumidor um produto com falhas, né? Só que, pessoal, esse sistema é ineficiente. Né? Esse sistema é ineficiente. Por que ele é ineficiente? Porque se o lote foi produzido de forma errada, ok, você vai chegar ali na frente e você vai determinar, opa, esse produto tem um problema de qualidade. Pessoal, só que agora é tarde. O produto já foi produzido. Como que a gente faz agora? Impeachment? Não dá. Na indústria farmacêutica não dá. Então, nós vamos ter que jogar o negócio fora. Pois é. Aí lascou o negócio. Tá. Isso eleva custos, vocês estão vendo? Isso eleva custos. Vou perder o lote. Isso não é legal. Tá? Então, aqui tem uma coisa interessante, né? Aqui é como nós trabalhamos nesse sistema, né? O fármaco, né? Que tem lá suas especificações, aqueles que obedecem à especificação, né? Os recipientes, aqueles que passam na especificação, né? Vão lá passar pelos processos, né? Você tem algumas especificações, né? Aqui de produto semi-acabado, né? Produto em processo. Se você cometeu uma falha, se você viu uma falha, opa, pega isso aí e descarta. Dá para aproveitar. Sim, se tiver ok, né? Tem forma de recuperar e tal, mas você está perdendo tempo e dinheiro. Está perdendo tempo e dinheiro. Mas tudo bem, segue em frente. Tá bom. Aí vamos prosseguindo com o processo, né? Vamos fazendo os outros ensaios, verificando e tal, né? Você tem que fazer esses testes aí, né? Às vezes até mais, tá bom? E aí eu crio lá, o produto tem suas especificações. Muito bem, porque eu consegui fazer o produto ali, né? Cheguei com o produto. Bom, se falhou, descarta o produto. Bom, e o produto que seguir em frente, ele chega ao consumidor, o consumidor tá tranquilo, porque, teoricamente, ele está recebendo um produto. Ele está correndo risco, né? Está correndo risco. Mas, se não, a vida dele, né? Tá tranquilo, né? Ele pode ficar tranquilo. Ele pagou caro, inclusive pelo medicamento, mas ele tem a garantia de que ele recebeu algo que é adequado. Né? E se não tem, né? Quer dizer, se o produto foi rejeitado, joga no lixo. Se chegou na mão dele, é porque teoricamente está bom. Mas veja bem, né? Isso tudo aí tem um custo, né? Porque a qualidade, ela prevê que se o negócio não estiver bom, já é tarde. Eu descobri tarde. Tá. Muito bem. No conceito de quality by design, né, o que eu tenho aqui? Eu vou fazer, sim, os meus controles, né, no fármaco, né, nos meus recipientes, tá bom. E eu vou partir para as minhas operações unitárias, né, vou produzir. Olha só. Se houve falha, isso eu sou no desenvolvimento, hein, gente? Se houve falha, né, nos meus processos de controle, eu volto no sistema. Só que aí eu entendo o que está acontecendo, né? Vou seguindo em frente nos testes e tal. Então, o que acontece? Né? Os atributos, a qualidade, né?
os critérios são baseados no desempenho, né? Nesse caso, né, inclusive, alguns testes podem ser dispensados. Por quê? Porque nós já, no desenvolvimento do produto, sabemos o que de fato é importante. Então, nós vamos focar só no que é adequado, né? E aí você, então, vai ter o produto final, né? Foi produzido e tal, e você vai ter os testes de confirmação. Ah, não é para ver se o produto tem qualidade? Não. A qualidade, isso já foi visto já. Nós precisamos apenas confirmar isso aí. E o nosso consumidor, então, tem garantido o seu produto da forma como ele também teria hoje, né? Só que esse sistema, ele tem um custo menor para as empresas. E a meu ver, pessoal, a meu ver, isso também aumenta a segurança do paciente. Porque hoje o sistema, ele tem falhas. Até porque ele é estatístico. Né? Esse sistema aqui, o Quality by Design, ele não se baseia em estatística. Ele se baseia em conhecimento, né? Em ciência. Eu conheço muito bem meu produto, eu sei aonde eu tenho que olhar. Não? Isso faz toda a diferença, né? O importante é dizer o seguinte, tá? Em relação às especificações. No conceito, no contexto aí, né, de Quality by Design, as especificações, sejam elas de princípios ativos, recipiente, ou mesmo produto acabado, elas são focadas só naquele ponto em que você sabe que vai ter impacto sobre o seu produto. São os chamados atributos críticos. Olha só, hein? Olha só. Atributo crítico. Muito interessante isso, viu, pessoal? Vou citar um exemplo aqui só para você verificar, tá bom? Só para você entender do que nós estamos falando. E esse conceito exige mudança da cabeça das pessoas, porque olha só o que eu vou falar. Tá bom, teste de solução é importante, não é? Sim, eu sou o primeiro a falar, né? Teste de solução, aliás, nós precisamos discutir melhor isso no Brasil, tá, gente? Temos algumas falhas aí, tá? É preciso estudar de solução, hein? Tá, fecha parênteses. Eu sou o primeiro a dizer que de solução é importante. É importante. Só que você vai ver que você vai desenvolver produtos no conceito de Quality by Design e você vai chegar à conclusão que para alguns produtos a dissolução não é importante. Nossa, mas como assim? Sim, pessoal. Muitos fármacos são de alta solubilidade e de alta permeabilidade. Pode ser que você varie ali a quantidade desculpe, o seu polimorfo, né, tamanho de partícula, tudo aquilo, não está mudando nada de solução, né? Eu mudo o processo lá, né, faço alguma variação no processo, nada de solução. Então, o que eu estou vendo? Um ensaio de solução, neste produto especificamente, eu estou provando que ele não precisa ser feito. Tá? Olha só do que nós estamos falando, hein? Olha só do que nós estamos falando. Logicamente que ninguém vai eliminar ensaio de dissolução, né, gente? Obviamente não. Só naquele produto, só naquelas condições em que você provou que, nessas circunstâncias, ele não seria necessário. Hã? Olha só que interessante. Estou mudando, hein? Mudando muito. Aqui tem, né, uma estrutura, por exemplo, para você estudar, né, os extraíveis e lixiviáveis, tá bom? Dentro do conceito de Quality by Design, o que também é bem interessante, tá? Eu vou passar mais rapidamente nisso aqui, tá? Para a gente poder avançar, porque eu acho que eu estou avançando muito no tempo aqui, tá bom? Temos a terminologia em Quality by Design, que é uma coisa importante, né? Você conhecer os termos utilizados, né? Perfil desejado do produto, né? Que é conhecido pelas siglas, né? TPP em português, né? Target Product Profile, isso é importante, né? Então é definir, né? O que você quer do produto. Isso é a primeira coisa antes de desenvolver que tem que ser estabelecido, né? Qual é a forma farmacêutica, a via de administração, né? E por aí vai. Perfil desejado de qualidade do produto, né? O TPQP, né? Que é um substituto, né, para aspectos de segurança, eficácia, né? Para você utilizar no desenvolvimento e no processo de fabricação do produto. Isso aqui é uma coisa muito importante. O que eu posso fazer, o que eu não posso, né?
Pessoal, isso é muito interessante, viu? Para produtos novos, para produtos, seja para genéricos, esse conceito se aplica aí, né? Atributos críticos do material, né? Dos recipientes, né? Dos princípios ativos, né? O que precisa ser monitorado, né? Ali os atributos críticos do material, dos componentes que vão entrar lá, inclusive de embalagem também, tá bom? Os atributos críticos de qualidade, né? Aquela questão, né? Do microbiológico. O que é crítico para um injetável, por exemplo? É muito diferente do que é crítico para um comprimido. Hã? Isso, né? Os exemplos são os itens anteriores, né? Dali você tira os atributos, os atributos para cá, né? Todos eles estão interligados. Parâmetro crítico de processo. O que é crítico no processo? O que realmente é crítico, né? O que nós vamos precisar de monitorar, né? Agora, o design space, né? Que algumas pessoas traduzem como espaço de desenho. Esse, como eu disse para você, na minha opinião, é um dos conceitos mais importantes no contexto do Qualify Design, tá bom? Então, gente, ele é uma relação entre as variáveis de entrada, né, material, né, processos que você utiliza, né? E os parâmetros críticos do processo, tá bom? Então, por exemplo, dureza, né? É um parâmetro crítico do processo, ou pode ser, né? O que você precisa? Manutenção dos níveis dentro desses valores, né? Não são consideradas mudanças significativas. Então tá bom. Então o que eu vou ter que fazer? Só pegando o exemplo da dureza aqui. Eu vou pegar essa dureza, gente, vou testar vários níveis de dureza. E eu vou verificar o seguinte: a dissolução é um atributo crítico nesse produto, né? É uma coisa crítica. Tá bom. Eu vou variar essa dureza e vou verificar o impacto disso na dissolução. E é assim que eu vou determinar o design space. Ó, vamos lá. Enquanto eu tenho dureza 8, eu tenho um bom resultado de dissolução. Então, essa é a especificação. Tá. O design space é um pouquinho diferente, né? Ele vai criar uma área. É o chamado space, né? Eu vou verificar o seguinte: se a minha dureza for de 4,5 até 12, estou chutando aqui, eu não tenho impacto nenhum sobre a dissolução. E sobre outros atributos também. Então, gente, esse é o design space. Esse é o espaço no qual eu posso me movimentar. Porque o meu processo de desenvolvimento me mostrou que tanto faz, dureza 4,5 ou dureza 12, o resultado é o mesmo. Isso é muito importante, gente. Porque, por exemplo, se eu troco de matéria-prima, né, aquele quarto fornecedor, como eu citei lá para você, e nada disso muda, por exemplo, estou dando um caso hipotético, eu não preciso comunicar à autoridade sanitária. Eu estou trabalhando dentro do design space. Olha que interessante, né? Eu comprei uma nova máquina de comprimir, tá bom? Então, essa máquina ela opera diferente. Então, eu tô produzindo agora com uma dureza, né, de 10. Sei lá, gente, estou chutando aqui. Não é mais 8? Não, o 10. Só que está dentro do design space. Olha que interessante. Então, teoricamente, eu não preciso comunicar à autoridade sanitária. Muito bem. Então, só para mostrar aqui, né, uma ilustração, né, de que você... Olha o que é o design space, né? Olha só. Aqui, no caso, é o tamanho de partícula, tá bom? Então, olha só. Esse aqui é o espaço que eu criei, sabendo que acima disso, né, em termos de umidade, eu estou gerando uma impureza em quantidade excessiva, né? Porém, quando eu fico abaixo disso aqui, eu tenho um atrito excessivo. Isso aqui não me serve, não me atende isso aqui. É a parte de baixo desse nosso, digamos, design space, né? O lower limit. Aqui, o upper limit. Esse é o meu design space, gente. É o espaço no qual eu posso trabalhar em termos de umidade do meu produto. Isso é bem diferente, né? Esse conceito ele não está previsto, né, no controle de qualidade, tal qual nós temos hoje, né? E esse é o nosso famoso espaço de desenho, né? Agora o espaço de controle, né? São os limites que a gente pode criar
a partir do que nós temos aí em termos de design space, né? De forma que a gente garanta, né, a reprodutibilidade disso aí. Tá? Isso é muito importante, gente. Então, como que a gente cria um produto? Então, olha só como é a sequência dentro do Quality by Design. Primeiro, eu determino o perfil desejado do produto, que é aquele QTPP que eu falei lá atrás para vocês. Tá bom, então eu determino o perfil que eu quero do meu produto, perfil desejado. É comprimido, tal, né? Tá. Aí eu determino em seguida os atributos críticos de qualidade, tá? Depois eu faço uma análise de riscos, depois eu determino o espaço de desenho e, conhecendo tudo isso, eu crio uma estratégia de controle. Tá? É assim que se desenvolve agora. Isso é que determina o Quality by Design, né? Essa sequência aqui, tá? Então, verificando aqui no Quality by Design, o que nós temos aqui, né? Uma revisão, tá? Aqui é melhor ter toda a figura para mostrar para vocês, né? Então, o que nós temos aqui, né? Então, tá. Nós temos ali, né, a determinação do que é segurança e eficácia para o produto, né? Definir, que na verdade é uma leitura daquilo ali que vocês viram atrás, tá? Que é isso aqui, ó. Eita, nós. Isso aqui, tá? Isso aqui nós estamos na forma de fluxograma, então, tá bom? Definindo, né, o perfil desejado do produto, né? Eu vou ter, eu vou fazer a compreensão do que eu tenho do meu produto, né? Dos processos, estabelecer as minhas estratégias de controle e melhorar sempre, tá bom? Então, veja bem, basicamente eu tenho 3 etapas. Definir o meu alvo, que é isso aqui que você está vendo aqui, ó, né? Definir o meu alvo, que é esses dois retângulos que eu tenho aqui, né? Essa é a parte de definir, né? O target, o meu alvo, né? Aqui a parte de entender o que está acontecendo, isso é parte importante do Quality by Design, e depois, então, implementar isso, promover a minha estratégia de controle e sempre monitorar, sempre melhorar, né? É isso que o Quality by Design nos traz. Então, o que muda para a indústria farmacêutica? Bom, o regulatório vai mudar, né? Nós temos que nos, então, enquadrar no Common Documentation Technical, né? O CDT. Né? Quality by Design, gente, é muito, muito adequado para a indústria de genéricos e similares, que é basicamente a indústria farmacêutica brasileira. Né? Isso se aplica mais, sei lá, às empresas inovadoras, às multinacionais? Não. Ele é muito, muito importante no conceito das indústrias de medicamentos genéricos e similares também. Né? Muito bem, pessoal. Para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: o que foi dito aqui não é nenhuma novidade, tá bom? E também é muito importante que você corra atrás para se qualificar. Mas eu não tenho dinheiro para poder pagar curso, né? É papo furado, porque esse auxílio de R$600 que o governo deu aí era exatamente para fazer isso, tá bom? Então, vamos atrás aí desse auxílio, tá bom? Porque o governo é muito bom, está distribuindo, inclusive, dinheiro para todo mundo, né? Enfim, né? Como se na emergência R$600 resolvesse, né, gente? Mas vamos lá. Então, pessoal, não precisa nem de dinheiro. Por quê? Porque existe um programa aberto no ICH para você se qualificar nisso, tá bom? O único problema é que está tudo em inglês, tá? Mas nada que um Google Tradutor não possa melhorar para nós, tá bom? Você vai lá no ICH, tá aqui o endereço, né? O link aqui, né? Você vai chegar lá, você vai dar uma olhadinha. Olha só, pessoal, tem aqui o material de treinamento. Se você clicar aqui, olha só o que vai ter disponível. Vários documentos e até mesmo vídeos para você estudar. E isso não tem custo nenhum, está aberto. E olha só, você tem treinamento básico, tá bom? Você tem várias coisas aí para você, né? Aprender. Inclusive, tem até treinamento baseado num estudo de caso. Você deveria dar uma olhada lá sobre esse estudo, nesse estudo de caso aí, que é interessante,
tá? Então, pessoal, tem como você se qualificar.